Olá, tudo bem? Estou de máscara devido à Covid-19, porém agora eu vou retirar a máscara, então eu vou seguir o protocolo de passar o álcool gel para poder dar aula para vocês. Meu nome é Fernanda Macedo, sou professora da Rede Municipal de São José dos Campos. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre fontes históricas. Então vamos lá. Para começar, vamos pensar um pouquinho. Você sabe o que é uma fonte histórica? O que pode ser considerado uma fonte histórica? Você já parou para pensar sobre quais fontes o historiador utiliza para realizar o seu trabalho? Nossa, quantas perguntas, não é mesmo? Então vamos começar. Como nós podemos identificar e encontrar uma fonte histórica? Vocês estão observando essa imagem aqui? Fiquem bem atentos em todas as imagens que eu estou mostrando do começo ao fim desses slides, pois você vai aprender muito com elas. Então, aqui nós temos alguns modelos de fontes históricas que nós podemos estudar. Nós temos fontes históricas que são em formato de cerâmica, né, que são esculturas antigas que foram encontradas. Nós temos aqui algumas cartas e nós temos aqui uma pintura rupestre, que são todas as heranças deixadas pelos nossos ancestrais para podermos hoje entender muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia e poder programar coisas que vão estar para o nosso futuro, para melhorar. Então aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos as fontes orais, que são aquelas histórias contadas pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelos nossos tios e que trazem alguma recordação, alguma mensagem importante de coisas das nossas famílias, dos nossos familiares, de coisas que já aconteceram e que eles já vivenciaram. Nós temos aqui também algumas fontes escritas, que são coisas deixadas por aqueles que já passaram por aqui, né? E nós temos os documentos, nós temos vários outros tipos de fonte escrita também. Nós temos aquelas iconográficas, que são fotos, imagens, artes que foram deixadas para a gente, né? E temos também as fontes materiais e imateriais. As materiais são aquelas que podem ser tocadas por nós, que podemos ver, né, e sentir quando a gente visita um museu, quando a gente visita a casa de alguém, quando pegamos um álbum de fotografia, né, quando pegamos uma escultura antiga. E nós temos aquelas imateriais, que são aquelas, por exemplo, que são os festejos que acontecem para nós, que são histórias contadas, que são culturas trazidas para nós. Temos ainda documentos, que são aqueles oficiais ou não oficiais, que são escrituras, certidões de nascimento, o nosso RG. Tudo isso serve para contar um pouquinho de nós. Vocês estão observando nessa imagem? Nós temos algumas pessoas trabalhando. Essa imagem é de um sítio arqueológico aqui no Brasil. O trabalho dessas pessoas aqui é o trabalho do historiador, do arqueólogo. Ou seja, eles estão pesquisando sobre vestígios que foram deixados. Neste caso, esses vestígios aqui são de algumas ferramentas, algumas máquinas que foram feitas, alguns utensílios que foram deixados pelo homem há mais de 6.000 anos atrás, que foi o homem da Pedra Lascada, foi daquela época, esses habitantes que viviam aqui nessa região no Brasil, mais precisamente em Brasília, Distrito Federal. Agora, você sabe como é o nome desse objeto? É um outro tipo de fonte histórica que foi deixado para nós. Vamos pensar um pouco? Pensa aí comigo. Este objeto é uma ampulheta. Ela foi criada pelos antigos povos do Egito, mais ou menos no século VII, e ela serve para fatiar o tempo.
Então, eles começaram a medir o tempo a partir daí. E foi um instrumento muito utilizado pelo homem para medir o tempo, tanto que na época das grandes navegações, eles utilizavam para medir os pequenos espaços de tempo. Quem controla essas medidas são aqueles 2 vidrinhos que ficam nela, né? Que é o relógio de areia que chama. E ele pode ser cheio com areia ou com água. E a partir dali eu tenho meia hora, 15 minutos e vai depender do quanto eu for encher e eu for fatiar esse tempo. Agora, vou passar para vocês, para pedir para vocês conversarem com seus familiares a respeito de alguns objetos que vocês têm na casa de vocês. Por exemplo, vocês às vezes vão encontrar fotos, tem alguma coisa que vocês utilizaram de quando vocês eram bebês, alguma roupinha. Tudo isso pode ser um tipo de fonte histórica. Aqueles retratos antigos, né? Então, assim, tudo vai fazer vocês recordarem e fazer a sua família lembrar de coisas que já aconteceram no passado de vocês, que marcaram e foi muito importante na sua vida. Olha aqui, eu tenho um álbum. Tenho aqui um álbum de fotografia, tenho aqui uma máquina fotográfica antiga, né? E eu tenho aqui uma mesa onde eles estão montando provavelmente um álbum. E isso é muito bacana, as fotos aqui ainda estão preto e branco, então isso quer dizer que foi muito antigo. Tudo isso vai servir para um dia você poder contar para outras pessoas e passar para outras gerações tudo o que você aprendeu. Agora, eu vou dar uma sugestão de atividade legal para vocês. Nós vamos construir uma cápsula do tempo. Ela é bem simples, você vai precisar de uma garrafa PET pequena, um recado, um bilhete, um pedaço de tecido, alguma coisa que seja importante para você. Depois que você colocou tudo isso dentro dessa cápsula, pode ser uma foto e tudo mais, você pode enterrar na sua casa em algum lugar, esconder em algum lugar que você julgue que ninguém vai encontrar, para que no futuro, né, essa brincadeira vire assim, nossa, olha o que eu guardei aqui, uma coisa muito importante para vocês, né? Então, quem sabe essa história sua vai poder parar num livro depois disso. Para finalizar, vamos fazer uma homenagem aos nossos antepassados, os idosos, o nosso vovô, a nossa vovó, aquele tio, aquela tia, né? Pois envelhecer é uma grande vitória. É ter passado por várias experiências, é poder ter contribuído com muita coisa da história, ter aprendido muita coisa da história e ter muita coisa para passar para a gente. Então aproveitem os seus avós, os seus tios, seus pais, escutem as histórias que eles têm para contar, as coisas que eles têm para mostrar. Eles são uma riqueza em fonte histórica. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E até a próxima!